Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há precisamente 4 décadas, no dia 4 de abril de 1973, iniciava-se na cidade de Aveiro o terceiro Congresso da Oposição Democrática. Evocá-lo hoje, neste espaço de liberdade também por aqueles congressistas conquistada, é, para um democrata, um imperativo de consciência que ganha, aliás, redobrado sentido no momento em que, induzida pela crença de alguns na pretensa inevitabilidade do caminho que trilhamos, importa exorcizar a desesperança coletiva que parece toldar a nossa capacidade de sonhar novamente um país mais solidário e justo. Por 3 vezes, com a realização dos seus congressos, Aveiro significou abrigo à oposição ao fascismo em Portugal no pós-guerra. Desde logo os congressos republicanos de 57 e 69 e, finalmente, com o terceiro congresso, cuja designação de oposição democrática e não já republicano surge por expressa recomendação do Governo apostado em oferecer ao mundo a ilusão de uma realidade democrática em Portugal. Com a autorização da realização do Congresso em 73, depois de o ter negado em 71, o Governo pretendia transmitir então ao mundo uma imagem de liberalidade do regime. Ao fazê-lo, pensara certamente poder vir a circunscrever esse acontecimento a Aveiro, à semelhança do que sucedera com os 2 congressos anteriores. A cidade sofreria uma pequena perturbação nesses dias, mas logo as águas da sua ria voltariam à costumeira placidez. Rapidamente, porém, se esboroarão os planos do regime agonizante. Na verdade, inovando decididamente face aos que o precederam, o terceiro congresso seria desta feita organizado de um modo descentralizado. À Comissão Executiva sediada em Aveiro, somavam-se agora comissões distritais, concelhias e socioprofissionais espalhadas por todo o país. Não obstante muitas delas terem sido proibidas e presos os seus responsáveis, centenas de reuniões preparatórias, organizadas a partir dessas comissões, haviam apelado já à participação no Congresso de Aveiro com assinalável sucesso. Surpreendido pela impossibilidade de ser este apenas mais um comício à porta fechada, o Governo, em desespero, alargará a zona de contenção. Não sendo mais possível encerrar os congressistas numa sala da cidade, decide encerrar a própria cidade, privando-a de comunicação com o exterior. É assim que o Parque de Campismo é encerrado, autocarros detidos fora de Aveiro, passageiros identificados e mesmo comboios das carreiras normais impedidos de parar na cidade. Centenas de congressistas, porém, furam o bloqueio, calcorreando estradas ou atravessando campos, sendo entusiasticamente recebidos no Congresso. E é, na manhã do dia 8, último dia do Congresso, quando centenas de congressistas decidem dirigir-se pacífica e ordeiramente em romagem ao túmulo de Mário Sacramento, intelectual de relevo e figura titular dos congressos aveirenses, que o regime irá revelar a sua face perante a imprensa internacional. A polícia de choque investe com desmesurada brutalidade, com o propósito declarado de limpar as ruas, assistindo-se então a mais uma manifestação do apego das gentes de Aveiro à causa da liberdade, quando as portas dos prédios se abriam e mãos anónimas e providenciais retiravam gente que nunca antes haviam conhecido, fazendo-as refugiar em suas casas. Caía assim com estrondo a máscara do regime e a operação de cosmética liberalizante que pretenderam orquestrar. É bem verdade que em 73 há muito que já ninguém, dentro de portas, alimentava ilusões quanto à possibilidade de regeneração do regime que a subida ao poder de Marcelo Caetano havia alimentado 2 anos antes. Na verdade, cedo se constatara que a prometida renovação se tinha limitado à mudança de nome de algumas instituições do regime. A PIDE passara à DGS, a União Nacional à Ação Nacional Popular, a censura passou a exame prévio e tudo mais continuava como dantes. E esse dantes é bom que nos lembremos, mas sobretudo que o saibamos transmitir às gerações mais novas, particularmente vulneráveis a recorrentes tentativas de branqueamento da nossa história, que quer significar que houve uma época em que reivindicar direitos, evocar a democracia, aspirar à liberdade eram em Portugal delitos punidos com o cárcere, e em que a tortura daqueles que aspiravam a ser livres era ela própria um crime impune. Ainda, a propósito da carga policial de Aveiro, o historiador José Manuel Tengarrinha, ele próprio congressista em 73, cita mesmo o episódio de uma jornalista suíça que dias antes, visivelmente contaminada pela propaganda oficial,
o havia interpelado asperamente durante a conferência de imprensa inaugural do Congresso, insistindo na liberalidade de um regime que até permitiria à sua oposição a realização de um Congresso. Muito maltratada pelos bastões e cães da polícia, era vê-la, na conferência de imprensa de encerramento, com a cabeça envolta em ligaduras e braço partido ao peito, declarar-se então completamente esclarecida sobre a natureza do regime português. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o saldo final do Congresso 73, quando cotejado com os que o precederam, revelou-se verdadeiramente inovador e relevante no contexto histórico. Desde logo, dele resultou a apresentação de um conjunto estruturado e coerente de propostas sobre as bases do Estado Democrático. Igualmente assumida pelos congressistas e com a expressiva clareza, foi a ligação entre a instauração da democracia em Portugal e o fim da guerra colonial. A estas somar-se-á também o reconhecimento do papel do desenvolvimento enquanto suporte imprescindível de uma sociedade democrática. 3 interpelações cívicas, democratização, descolonização e desenvolvimento, que saindo do Congresso de Aveiro em abril de 73, iriam um ano depois ressurgir de forma inequívoca no programa do MFA. Senhoras e senhores deputados, o Congresso da Oposição Democrática de Aveiro teve a ousadia de sonhar um projeto de modernidade para Portugal. A sua mensagem, aquela que perpassou em todas as teses apresentadas e discutidas, foi sempre uma mensagem de futuro. Só pois, falando de futuro, do futuro da República, é que prestaremos verdadeiramente homenagem aos homens e mulheres que se reuniram em Aveiro em 73. Por isso, celebrar o Congresso hoje, revisitando os valores republicanos e democráticos enquanto projeto nunca acabado de regeneração política, terá a ver com a defesa da coisa pública, com a defesa da esfera e das funções públicas, aquelas que o são por terem a ver com o interesse geral, com o interesse da coletividade no seu conjunto. Mas será também ter presente que importa cada vez mais questionar que a Europa é esta que hoje construímos tão longe do projeto de solidariedade e paz que lhe deu origem. Será também afirmar, sem quaisquer tergiversações, que o empobrecimento e o apelo à imigração não são nem nunca serão instrumentos válidos para a construção da competitividade de uma economia, do mesmo modo que será sempre eticamente ilegítimo pretender que a construção de um mercado único e aberto possa ser feita à custa da dor de legiões de desempregados ou do sacrifício de gerações. Será também assegurar a sustentabilidade do Estado Social. Será lutar por um desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, ao invés de propor um modelo de industrialização que o sacrifique. Será agirmos sempre preservando a liberdade, de modo a proporcionarmos a um número cada vez maior dos nossos concidadãos uma situação que os torne menos desiguais em relação a indivíduos mais afortunados por nascimento e condição social. É, enfim, ter sempre presente, como se sintetizou essa figura maior do pensamento político do século XX, Isaiah Berlin, que o fim último da ação política é minorar o sofrimento humano suscetível de poder ser minorado. Quando o fizermos, e sempre que o fizermos, estaremos a homenagear aqueles que há exatamente 40 anos em Aveiro tiveram a coragem física e moral de se reunirem num congresso e de sonhar um país mais justo, próspero e solidário. Disse.